Olá pessoal, bueno, eu sou terrível, então são questões terríveis ligadas à pesquisa e à evolução histórica entre os fundamentos ligados à ciência, vírgula, ligado ao treinamento, vírgula, a outras exposições receptivas ligadas ao aprendizado típico, ativo ou passivo, mas nos coloca campo de receptividades que relacionam uma maneira importante de se relacionar. É lógico que exclusivamente memorizar nos coloca um campo de inteligência, e a inteligência tipicamente vai nos colocar um aprendizado de níveis de compreensões de conhecimento, e o conhecimento também vai nos colocar também relações entre a nossa antologia, a nossa história ligada ao desempenho, que vem a ser papéis e saberes sociais, entre o fazer e o saber, que vem a haver formas ligadas a uma concepção. E uma concepção já tem a sua dificuldade da própria palavra ecológica de concepção. A palavra ecológica nos coloca uma maneira de fragmentações que vem a relacionar a nossa vida diária. Então, as teorias, as retomadas de fazeres e fazeres ligadas ao treinamento e as suas onipresenças que colocam em questões de quê? Onipresença que eu falo essência, também ligada a um ser, né? Deus, lógico, que eu já falei, eu acredito em Jesus, fechou pessoalmente em questões entre séculos e séculos, reaparecendo essas reformas. Eu tive que colocar a palavra Deus, algo aqui que venha seja algo litúrgico para não haver confusão quando eu falei sobre concepções. Mas Aristóteles nos coloca algo que venha a ser ignônimos, ou incoerências ou incoerciências, né, que é uma ecologia também do século 17 entre impressões. O que é impressão? O que é impresso? Está ligado também a uma palavra que denomina entre a ecologia de ingressar. Ingressar está ligado também a engessar, ou seja, ingestos, que gerencia academias, estudos, variações, ler, escrever, e o que você diz, o que você fala a cada dia, momentaneamente. Quando falamos sobre graduações, bacharelismo, nos coloca uma história que venha a ser advocata. Essa advocaciência relacionada às características de séculos, ligado ao treinamento, ligado ao aprendizado, à escola, às formas consecutivas, os estereótipos, a maneira que venha ser condicionada um tipo de palavra ecológica que possa colocar catequese, que significa fazer, no campo ecológico, né, que nos coloca uma família importante. Por isso que eu uso o termo ecologia, não etimologia, uma forma de fazer e refazer as palavras que elas estão na nossa casa, inserida a motricidade e a nossa infância. Com essa ecologia ligada à palavra adaptação, vem um interesse importante entre o aspecto implícito e explícito, ok? Catechein, que significa fazer eco. No grego, a palavra catecismo significa isso, catechein. Catecismo não tenho como falar porque vem da origem, da história, da educação, e essa matricidade que liga uma espécie, né, que relaciona a mãe, a maternidade, a maêutica, as características que relacionam essas formas filosóficas do esporte. Então, memorizar é algo muito importante, é animador, embora a inteligência é uma maneira de informação nesses departamentos. Mas o ser humano é capaz de aprender e desaprender ainda
diante das consequências que ocorrem entre os princípios de aprendizado. Aonde há um princípio, há uma repercussão ligada ao treinamento e as suas maneiras analíticas de vermos desde Sócrates, antes de Cristo, né? Ou seja, nas suas maneiras entre os seus saberes, sendo mestre. Alguns falam que ele nem escreveu, ele só ditou. Então tem a maneira de autoavaliação, que é a tese dele, se autoavaliar. Eu falo autoditatismo, ditar, tem que você vai numa sala aula, você vai ditando, e os alunos vão escrevendo. O autoditatismo pode ser uma maneira que eu posso colocar coerente para não haver confusões. Alguns filósofos que falam que ele não escreveu nada, quem escreveu foi Platão e Aristóteles. Autodidática, que é a palavra didatismo, tá ligado? É didática, uma maneira didática diferente, né? De expor o ambiente, de conversar, olhar o ambiente, descobertas de si mesmo, essa autoavaliação de se adaptar, ligado ao ambiente, que não tem como dizer sobre caminhada, sobre movimento, que relacionam essa maneira metódica, socrática, né? Socrática que denomina ironia. A própria ironia nos coloca momentos e movimentos, né, de reputações da amaríutica. Por exemplo, eu falo, é terrível, eu sou terrível, eu sou terrível. Então é um tipo de, não é uma ironia ligada à própria composição, mas é uma maneira maêutica de você fazer uma reflexão sobre a composição. Mesmo que eu falei, ninguém é de ninguém, todo mundo, ou seja, mas quer viver bem, todo mundo quer ver, ninguém é de ninguém, mas todo mundo precisa de alguém eminente, vai ter uma interação social ligado a essas refutações. O que é refutação? Na refutação, Sócrates levanta objeções, as opiniões que os discípulos tinham sobre algum assunto que eu julgava ser a verdade. De objeções e objeções, o aluno ia tentando responder às dúvidas, até chegar à inverdade, até chegar à verdade absoluta, para buscar outras verdades, que é o conceito de produção científica e produção científica, ligado a essas contradições e admisciências e ignorâncias. Quando chegamos à ignorância, chegamos à sabedoria, porque saberemos que não estamos grandes homens experts. É lógico que nós temos que ter essas maneiras de curriculares, de referências, são elogios importantes, mas a ignorância é uma virtude para mim. A ignorância é uma opinião que relaciona prazeres e saberes aonde passamos, nos coloca um tipo de refutação importante entre os objetos que olhamos, falando de mulheres ou homens, mas formas e coisas que vêm a materializar a nossa vida dialética. A ignorância, propriamente em si, é uma virtude, não é um tipo de avareza. Posso até ser um tipo de avareza, um tipo de 7 pecados que eles colocam, mas é uma maneira que nos coloca uma consciência sábia ligado a tipo de maneira que vem a viciar. Aonde chegamos, uma maneira dimensional, um ápice, um platô de ignorância, é quando chegamos à nossa própria maneira de bancas ligado à universidade, à nossa própria pesquisa. É lógico que a gente não tem um cargo aqui, mas o próprio cargo, seja uma pesquisa desde a década de 80 que eu nasci, desde que nós nascemos nessa questão de maêutica parteira, que nos coloca as escrevivências de Platão, as motivivências de Platão, as motivivências de Platão e os seus discípulos, de Sócrates, nessa obra que mostra um diálogo de seu mestre com um jovem escravo, no qual ele ajuda o escravo a descobrir por si mesmo algumas noções da geometria. E quando ele vai descobrir sobre as noções da geometria, Sócrates afirma que os mestres devem ter paciência com os erros e as dúvidas dos seus alunos, pois é a consciência do erro que os leva a progredir na aprendizagem. Então, o erro, ele é uma ignorância tão grande que nós precisamos dele para estarmos sobreviventes, para vermos aonde podemos ir entre os limites e as magnitudes extremas que ocorrem. Se ficarmos nessa ignorância que chama erro, ficamos uma força absoluta e possa ser perigoso. Agora, quando